Fala galera, beleza? Matheus Rosenberg aqui, canal História Clássica, e hoje, neste vídeo, eu quero falar sobre um tema diferente dos outros que eu faço em geral. É um tema diferente. Geralmente eu falo sobre história, sobre os acontecimentos, os ocorridos, e desta vez eu quero falar especificamente sobre o estudo da história, sobre a universidade, sobre como é estudar história na universidade. E eu vou dizer aqui se eu sou ou não sou formado em história. Então, esse vai ser um vídeo diferente sobre como é entrar na faculdade de história, como é sair, como funciona esse processo, como a universidade ele pega o cidadão e como ela devolve. Bom, vou falar especificamente sobre o meu caso. Essa é a primeira vez que eu conto aqui. Sim, sou formado em história, fiz faculdade de história. E eu nunca tinha contado isso antes, óbvio, né? Não, mas porque tem jornalistas também que falam sobre história, enfim. Mas achei relevante contar agora no meu 80º vídeo. E é isso, galera. Como é a faculdade de história? Pra você, porque eu sei que tem muito porque eu tô fazendo esse vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham, que me seguem aqui no YouTube e que estão pensando em fazer uma faculdade de história, ou estão fazendo, estão iniciando, ou estão pensando em fazer, tem o Enem agora, então muita gente está indecisa. Faço ou não faço? Como é? Eu sei que é difícil você saber como é dentro, né, da faculdade, o que você vai estudar lá. Então assim, tudo isso eu vou contar nesse vídeo, beleza? Para tirar a sua dúvida de se você deve ou não deve ser um professor de história, um historiador, e usar a minha experiência na universidade para poder falar sobre isso, para poder te dar o norte, te dar um esclarecimento, beleza, galera? Então, vamos lá! Bom, lá estava eu com meus 17 anos, saindo do ensino médio e precisava fazer alguma coisa. Tinha começado a trabalhar e pensei, estava conversando com meu pai e nós chegamos ao consenso de que seria interessante fazer uma faculdade. Na época, né, ainda quando eu comecei, ainda tinha essa coisa de que faculdade era uma coisa, né, a mais e tal, que se você se formar na faculdade era um ó. Hoje é muito comum. E o que acontece? Aí nós estávamos decidindo, pensando que, nossa, a faculdade é uma coisa... E aí nós decidimos procurar e achamos uma universidade e que, eu vou dizer que não é muito boa, mas também não é muito ruim. Não vou falar o nome aqui, não vou expor o nome, mas não é muito boa, nem é muito ruim. Mas foi lá onde eu me formei. E eu cheguei lá para olhar a cartela de cursos que tinham. Aí tinha lá informática, letras, e o que me chamou mais atenção era a história, que cabia no meu orçamento, né? Porque, na realidade, o que eu queria primeiro era psicologia, mas psicologia acho que só a primeira matrícula, porque depois vai aumentando, né? Só a primeira matrícula já era R$1.000 e depois a mensalidade era 1.000 para cima e aumentando conforme o tempo e não cabia no meu bolso, né? Porque eu ganhava salário mínimo na época e não dava para pagar tudo só na faculdade. Então eu tive que escolher história, que era mais acessível, o preço era mais acessível no meu bolso. E eu consegui, no início, trabalhava de 1 da tarde até 10 horas, estudava de manhã, e eu comecei a fazer na faculdade. Mas o que acontece? Eu quero explicar aqui. Eu, quando comecei, eu gostava muito de história, eu gostava de filme medieval, de aqueles filmes medievais com batalha, eu gostava de documentários da Segunda Guerra Mundial. Antes de entrar na faculdade, eu já gostava de assistir, sabia tudo sobre a Segunda Guerra Mundial, ficava assistindo documentário. E sempre fui interessado, sempre fui curioso, sempre gostei de conhecer, de saber e de estudar os fatos. E eu comecei, aí eu fui nessa, né, e falei, pô, tem história aqui, é o que eu vou fazer. Só que tinha um porém, eu era muito tímido, eu saí da escola muito tímido e eu pensava assim, cara, eu gosto de história pra caramba, eu tô aprendendo o conteúdo, mas a profissão, você pode ser historiador, claro, mas historiador tipo, é 1% de quem se forma em história, 99% vai ser professor. Eu pensei, como é que eu posso ter essa função de professor se eu sou tímido? Eu não me via na frente de uma sala assim, falando para um monte de gente. Eu não me via fazendo palestra, dando uma boa aula assim, né, me expressando. Pensava, cara, o que eu vou fazer quando eu me formar? Eu gosto da matéria, estou gostando de estudar aqui, por enquanto tá bom,
mas quando eu tiver que colocar isso em prática, como vai ser? E aí, galera, esse foi um pensamento que eu fui tendo, né? Eu entrei com 17, 18 anos por aí, e eu fiz a faculdade há tem pouco tempo, foi em 3 anos e meio. 3 anos e meio porque eu consegui juntar muitas matérias no mesmo período, né? Eu consegui mais matérias no período, então eu terminei em 3 anos e meio e teria terminado até em 3 anos, porque se não tivesse acontecido um fato que foi, eu não consegui incluir uma matéria que eu precisava junto por causa de uma matéria, eu não consegui incluir na grade, ela não estava disponível para incluir na grade. Se eu tivesse incluído ela na grade, eu teria feito ela junto e teria terminado em 3 anos, ou seja, esse meio ano que eu tive que fazer foi por causa de uma matéria, para estudar uma matéria. Eu saí da faculdade 6 meses para estudar uma matéria. Eu teria terminado em 3 anos, porque eu comecei a acumular matéria, botei várias matérias no mesmo semestre e fui fazendo. Tinha semestre que eu estudava 8 matérias, né? Que deveria ser 5, né? De segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e eu estava fazendo 7, 8 matérias. E acabei me formando com 21. Com 21 anos eu me formei e tal. Teve a cerimônia. E quem foi o Matheus que entrou e quem foi o Matheus que saiu? O que eu aprendi lá? O que me modificou? O que aconteceu lá? Bom, eu entrei com o intuito de gosto de história, me interesso muito por isso, sou fanático por história, esse conteúdo aqui me agrada, eu gosto de estudar sobre isso, mas eu não me vejo, eu não consigo me entender assim como um palestrante, como sendo o centro das atenções, que eu era muito tímido, eu não conseguia me ver como centro das atenções, explicando algo e as pessoas me ouvindo, sabe? Parando para me ouvir. Eu não conseguia mensurar que isso seria possível. Só que lá dentro você vai tendo contato com pessoas, né? Você vai entrando em bolhas, você vai conhecendo pessoas que trabalham na área de educação, de ensino. Você está em contato com pessoas que querem trabalhar, então você está sempre se informando sobre esse mundo. Você está na bolha sobre educação, você está aprendendo. Alguém que trabalha, alguém que deixou de trabalhar, alguém que faz isso, faz aquilo, tem um método, o outro. E, cara, nesses 3 anos e meio, eu acabei mudando. Não sei se eu mudei ou se eu despertei quem eu era. Porque quando eu estava nos últimos períodos, eu simplesmente queria dar aula. Cara, eu conversei com tantas pessoas, aprendi tanta coisa, que tudo que eu queria era, cara, despertou uma chama, despertou um ímpeto em mim que eu falei, cara, eu preciso dar aula de história. Eu preciso ensinar isso para alguém. Eu gostava tanto que eu pensava assim, eu preciso ensinar, preciso mostrar para alguém isso. E algumas pessoas têm uma visão de que, tipo, não gostam de história. Várias pessoas que eu pergunto, pô, história é muito chato, porque não foram ensinadas corretamente. Então eu penso, cara, tem tanta gente que gosta de história, mas não sabe disso, porque não teve um professor, eu não vou nem dizer bom ou mal, que eu não estou querendo comparar ninguém, mas que talvez não esteja tão interessado em passar a matéria, não esteja tão motivado em passar a matéria. Aí eu pensei, cara, eu preciso pegar essa coisa que eles acham que é chata, essa chatice, de desemaranhar toda ela, desembaraçar e entregar da minha forma. Pronto, olha, é aqui, é a forma como eu vejo é essa, olha, incrível. E a pessoa fala, caraca, não esperava que eu fosse gostar de história. Então assim, eu queria descomplicar as coisas. Mas eu queria descomplicar, mas eu nunca, vocês podem perceber aqui no canal também, eu nunca fui muito... Eu nunca fui de falar muito com gírias, com palavrões, tipo, querendo me enturmar, querendo ser parte integrante do grupo, ser, sabe, ser como se fosse um aluno ali, uma espécie de aluno. Eu nunca fui assim de usar muita gíria, de usar jargão, mas eu também nunca tive uma explicação complexa. Por exemplo, quando eu uso uma palavra que eu sei que é rebuscada, por exemplo, eu estou explicando e tal na revolução. Eu sei que revolução é uma palavra que muita gente talvez não entenda ainda o que significa. Aí eu vou explicar revolução, o que significa, nananana. Pessoal, entendi, ok, entendeu? Porque se eu falar só revolução, outro professor, né, falar revolução, nananana, a pessoa já parou em revolução, meu irmão, acabou. Aí uma palavra que ela pegou ali e não entendeu, para ela já... o pensamento é o seguinte, galera, a cognição é a seguinte, eu não entendo essa palavra, eu não estou nesse contexto, eu não preciso estar aqui, isso não é para mim, eu não sou bom demais para isso, não é verdade, você só não entendeu uma palavra, mas isso fez com que você se desconectasse completamente do que você precisava, do que você teria que aprender. E eu pensei, cara, eu não vou falar com linguajar popular, de que isso, com gíria e tal, mas também não vou ser um tecnicista, eu vou falar normal, eu vou explicar normal. Se eu sentir que eu falei uma palavra rebuscada,
eu vou explicá-la, eu vou falar nananana, essa palavra significa nananana, e explico, entendeu? Porque eu quero deixar tudo remendado, eu quero que as pessoas entendam, sem eu precisar falar errado ou falar com gíria, para que as pessoas me entendam. As pessoas me entendem da forma que eu falo, né? Eu também não falo, não estou dizendo que eu falo muito rebuscado, mas algumas palavras, quando se trata de história, algumas palavras realmente você tem que falar rebuscado, mas não significa que você não tem que explicar, galera. Nós somos professores, nós temos que explicar. Então, assim, aí você usa a palavra rebuscada, que você imagina assim que a maioria talvez ainda não esteja por dentro, e você vai lá e explica, essa palavra significa isso, isso, isso. Beleza? Vamos continuar. E é isso. Para perceber que alguns vídeos eu faço isso. E quando eu acabei, para resumir, quando eu acabei, cara, eu preciso ser professor de história, eu preciso ensinar isso para outras pessoas, eu preciso colocar o meu tempero, o meu método nessa matéria para que outras pessoas sintam, cara, sintam isso como se fosse uma série da Netflix, como se fosse uma coisa fantástica, uma explosão de fogos. Preciso mostrar como a história é fantástica, né? E não pegar um livro, abra na página 89. Então, Napoleão Bonaparte subiu no cavalo. Cara, tem que ser uma coisa assim. Você tem que passar energia para o aluno. Porque as escolas hoje, cara, são um local tão desestimulante para se estudar. A criança não quer estar ali. A criança, porque hoje você tem em volta dela o quê? Videogame, você tem bicicleta, você tem internet, você tem amizades. Então você assim, tem tudo de mais interessante está lá fora. Então assim, aí você precisa reter a atenção dele. Aí você vai, bota o aluno que ele não quer estar ali, bota ele sentado ali e fala, abra na página 89. Então, segundo esse historiador, essa carta aqui foi enviada. Galera, não dá. Ele já não quer estar ali. Você vai deixar ele com um pensamento maçante ali. Ele não vai querer aprender aquilo ali. Agora, se você explica, se você mostra a sua energia, você mostra como aquilo é importante, você se doa para a aula, cara, é completamente diferente. Eu pensei, eu preciso fazer isso, cara. Eu preciso fazer isso, porque eu quero mostrar para essas pessoas que elas gostam de história, mas não sabem. Então, eu entrei na faculdade como alguém que gostava muito de história, mas não me via ensinando, não sabia, cara, como é que eu vou ensinar, não sou bom de falar. E eu pensava assim, cara, eu não me vejo como professor, vou ter que inventar alguma coisa, trabalhar com outra coisa para não me formar. E aí, quando eu saí, cara, saí com uma chama, sabe? Aí que tá, se eu mudei, ou se eu me tornei o que eu sempre fui, mas não sabia, eu vim com essa chama de preciso ensinar. E o que acontece? E quando eu percebi isso de fato, quando eu provei isso, foi quando eu fui fazer o estágio. E você é obrigado a fazer 3 semestres de estágio obrigatório. Que você realmente tem que dar aula para eles te avaliarem. Cara, e tem uma aula também que você dá na faculdade, para alunos da faculdade, e depois você fica 3 semestres, né, 1 ano e meio ali mais ou menos, em que você dá aula numa escola mesmo. Cara, quando eu comecei, estudei pra caramba o tema, quando eu comecei a falar, cara, com fluidez, explicando, e tipo, quando eu percebi que eu tava falando e eles estavam me olhando, calados, pensei, cara, é isso, cara, é isso que eu tenho que fazer, é pra isso que eu vim, cara, é pra isso. Então, assim, essa experiência no estágio, cara, me fez assim, repensar, e eu mudei de ideia. Eu pensei, cara, porra, eu não queria ser professor de história, mas agora eu quero. Então, assim, foi essa a minha formação. Sei que vão ter perguntas polêmicas, sabe, sobre o instituto, sobre a faculdade. Eu não pretendo responder, né, porque eu acho que vai de cada uma também, não adianta de generalizar. Cada faculdade tem um método, tem um reitor, né, tem professores diferentes, e não vale mensurar isso aqui, não vale falar sobre isso. Mas assim, cara, te torna alguém que quer questionar tudo, quer pensar, refletir sobre tudo, quer saber sobre tudo, mas depende do teu ímpeto também, né? Tem galera que entra lá para fazer, para poder ter um curso superior e não se interessa muito. Mas assim, se você é como eu sou, de querer saber tudo, de ter uma curiosidade gigante, de querer saber tudo que eu não sei, se você tem esse ímpeto, cara, faça a faculdade de História. Se você não tiver outra opção, se for o valor que é acessível para você, como foi no meu caso, só podia pagar por aquilo, então, cara, faça, porque é uma faculdade fantástica, né? Se você tiver condições, quiser uma outra coisa, tiver condições, faça outra coisa e tal. Mas eu digo, dou um conselho que não está muito fácil as oportunidades no mundo real como professor de história. Porque a educação, como nós sabemos, é totalmente desvalorizada, né? Não é nem um pouco valorizada. Então,
assim, é complicado o mercado de trabalho para a pessoa que se forma em licenciatura como professor, e história eu acho que ainda mais. Então, assim, vá sabendo que é isso que você quer mesmo, beleza, galera? Então é isso. Eu acho que não falta falar mais nada. Bom, contei tudo que eu tinha que contar sobre como foi minha formação. Primeira vez que eu falei que eu sou formado em História, né, que eu nunca tinha dito. E é isso, galera. Se você está avaliando e se você pretende estar cursando, então, cara, eu aconselho você a continuar. Só dou esse adendo, né, que você já vai se precavendo antes de se formar em oportunidades no mercado de trabalho, porque quando você chega na hora ali, realmente é um baque, você pensa que é muito fácil e não é tão fácil, as oportunidades são escassas. Então já vá articulando antes de você se formar, tá? É um conselho meu. E é isso, galera. Espero que tenha gostado do conteúdo, espero que tenha gostado de saber um pouco mais sobre mim, sobre como foi a minha experiência estudando História. E é isso mesmo. É um vídeo um pouco diferente e eu gostei de falar sobre esse tema. E gostei de saber que talvez eu possa estar ajudando alguém que está em dúvida aí. Beleza? É isso, galera. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Fui!